Eu quero saber qual a tua opinião sobre o Luan, sobre ele dentro de campo e fora de campo. Porque fora de campo aqui no Grêmio, o Luan teve alguns problemas, né? Extra-campo, a gente pode dizer. Como é que ele era lá na seleção? Ele era um bom profissional? Como é que era ele fora do campo? Eu queria que tu explicasse para a gente, porque ele também foi um jogador muito importante nas Olimpíadas, né? Quando entrou na equipe, deu uma outra cara também para a seleção brasileira. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o Luan para a gente. Inclusive, bom, saudades. O Luan é o cara, assim, que para mim também é um baita jovem. Não dava, ele ficava jogando, eu não sei como se chama aí no Rio Grande do Sul, sinuca. É sinuca aí também? Ficava ele e Gabriel Jesus jogando sinuca, um parceiro do outro. E às vezes eu sentava do lado dos dois para ouvir a conversa. Porque é muito interessante a história de vida do Luan e do Gabriel Jesus. São dois caras que têm uma vida difícil, de periferia, de coisas difíceis que passaram na vida, né? Que através do futebol, o futebol foi um gatilho para uma vida melhor para sua família e para eles. Agora, o interessante, eu não conheço a vida do Luan, mas eu ouvi muito falar da vida do Jesus por causa da mãe, o controle muito grande da família em relação a isso, né? Eu não sei se o Luan tinha esse suporte, eu estou falando de fora de campo. Em relação à seleção brasileira, um cara do bem, ele era o meu eu precisava arrumar um lugar para o Luan no time. Todos 10, 15 minutos de cada treino, eu mudava a equipe, eu colocava o Luan junto. Aquilo que terminou os jogos, que foi a nossa virada, era todo final de treino, era aquela formação. Eu pensando em um momento nosso de a gente estar perdendo, de estar acontecendo alguma coisa, alguma dificuldade, a gente abrir mão disso, né? Um 4-2-4, com 4 atacantes praticamente. Então, a gente treinou muito isso. E quando veio os 2 empates e aquela situação de precisar fazer algo para ver se dava certo, a entrada do Luan foi fundamental, até porque a preparação, esse 1 ano de trabalho nosso, junto à preparação antes do Dunga, a gente jogou muito no 4-2-4. Então, alguns jogadores daquele time estavam preparados para isso, né? Então, quando houve a mudança de um 4-3-3 para um 4-2-4, a coisa fluiu melhor. Até porque eu aproveitei o Luan, o momento que ele vivia no Grêmio de falso 9. Porque eu acredito que o Luan ele é o típico jogador brasileiro. E por que o Luan, depois do Grêmio, não está tendo sucesso e poucas vezes se ouve falar do Luan ser negociado para fora do país, para a Europa, vamos dizer. Poucas vezes se ouve isso. Porque ele é o típico jogador da essência do futebol brasileiro. É aquele cara que gosta de jogar onde a bola está. É aquele cara, entre aspas, não é um termo pejorativo, pelo contrário, é o bom peladeiro. É aquele cara que gosta de participar. É aquele cara que ele vai criar uma superioridade numérica em determinado setor, porque ele vai estar sempre transitando em setores. E hoje a gente está vendo um jogo que eu até identifico, às vezes algumas pessoas distorcem, um jogo posicional, que muitas vezes quer exigir do jogador um controle demasiado que não permite o cara transitar pelos espaços que o Luan gosta de transitar. E essa escola está vindo da Europa para o Brasil e a maioria dos treinadores estão adaptando-se a isso. E aí o Luan, nesse cenário, ele é deixado de lado, porque ele não se enquadra nesse perfil. Ele é um jogador de criar superioridade numérica, de sair do setor, por isso que o nome é falso 9, ele não fica lá enterrado, ele vem flutuar, ele vem, às vezes, buscar a bola no pé de um meia, às vezes no pé do volante, ele vai fazer 2 contra 1 em cima do lateral, porque se a bola estiver lá, ele vai chegar lá. Então, isso, o Luan vai sofrer muito, muito. Tanto é que ele não está jogando no Corinthians, agora com essa chegada do treinador europeu vai ter mais dificuldade ainda, e a gente não ouve muito essa questão do Luan ser vendido para a Europa, porque é o tipo de jogador
que não se enquadra na casinha que o europeu tem dentro, como visão do futebol. Não estou dizendo que é errado ou que é certo. Eu só estou falando, atribuindo isso à característica do Luan.